Também gosto. Sono e dói demais. Dói mais do que a leitura em si, né? Ô, Débora, Oi. todos esses citados acima, eles são obrigados a apresentar para alguma entidade de lucro? Não entendi direito. Se eles são obrigados a apresentar o quê? Para alguma entidade, assim, apresentar o lucro que obteve no ano, essas coisas assim? É necessário, né, a apresentação aí de balanço patrimonial, etc., principalmente, sim, escolas, né? É necessário ter o controle, sim, mas não para cobrança de tributo, não. Só para controle, por exemplo, controle trabalhista é necessário, mas a título de tributo, não. A isenção abrange aí tira, né, a necessidade desse acompanhamento fiscal aí, ok? Só para saber mesmo de onde que está vindo o dinheiro, né? Isso. E Ah, tá, entendi. a parte trabalhista também é um caso à parte, né? Porque, por exemplo, é isento de tributos, principalmente de impostos, mas a contribuição trabalhista não. Se é uma área da educação, se é uma igreja, se é um partido político, um sindicato, mas contratou um colaborador na base da CLT, precisa arcar com todos os direitos trabalhistas, tá, gente? Questão de contribuição trabalhista não entra aí nessa imunidade, não. Porque senão o trabalhador vai ficar no prejuízo, né? E não é o objetivo. A lei, se ela for seguir o parâmetro correto, né, da ética, o maior cuida do menor. Então, não posso tirar o direito do trabalhador, independente dele estar registrado numa escola ou numa igreja, que é isento de alguns tributos, ficar sem os direitos trabalhistas dele, não. Não engloba isso. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, só para fechar, gente, essas outras limitações constitucionais aqui é interessante que vocês saibam também. A Constituição, né, ela prevê exaustivamente, né, batendo na tecla aí, quais são os impostos de competência de cada ente político da federação. Assim, nenhum outro imposto poderá ser criado além daqueles expressamente previstos no texto constitucional. Essa garantia admite apenas uma exceção. Trata-se da competência residual da União para instituir outros impostos e impostos extraordinários. Outros impostos significa, né, que pode instituir outros impostos desde que sejam não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculos próprios dos já discriminados na Constituição. E impostos extraordinários na iminência, né, ou no caso de guerra externa, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente quando acabar as causas de sua criação. O que é que eu quero dizer com esse finalzinho aqui? Os entes federativos, eles têm competência desses impostos que a gente viu aí, tudo garantido dentro da Constituição. Agora, para criar novos impostos, somente um ente pode criar, que é a União. O Estado, ele não pode inventar um tributo novo, lançar lei lá e criar um novo, não.
O único ente que pode fazer isso é a União, e em casos específicos, né? No caso de criar outros impostos provados e aprovados lá pela parte legislativa, e que não seja o mesmo que já existe, nem que o mesmo fato gerador da obrigação seja incomum, não. Tem que ser uma coisa bem nova. Igual foi o caso que eu falei com vocês hoje da CPMF, né, que era diferente da IOF em vários pontos. Ou em caso de guerra, aí a União também pode criar impostos extraordinários aí, enquanto tiver a guerra. Quando acabar a guerra, encerra e extermina, né, tira aí o novo tributo. Estado e município, eles têm competência daqueles impostos já específicos dentro da Constituição Federal para eles, mas não têm o poder de criar novos. Ok? Dúvidas? Como estamos aí? Tranquilo? Alguma Sim. pergunta? Nenhuma pergunta mais? Ok, então vamos dar sequência aqui. Lembrando, gente, que estamos com o olhar dentro da parte tributária aí, o olhar mais de contribuinte. A gente agora vai começar a ter uma noção aí de empresa. Por que isso? Bom, a gente viu o tanto de imposto que a gente paga, né? Mais uma vez a gente fez mais uma lista aí de imposto que vocês pagam como pessoa, na casa de vocês, na empresa de vocês. Só que as empresas, elas pagam de uma maneira diferente da gente como contribuinte, pessoa física. Uma empresa grande, ela vai ter um critério de pagamento de tributo. A fiscalização vai acompanhar e conferir o que ela deve de tributo de uma maneira. Uma empresa um pouco menor, ela vai ter outros critérios que vão ser seguidos. O microempreendedor individual é um caso especialíssimo. Quem sabe me falar por que foi criado essa possibilidade para o microempreendedor individual existir? Vamos debater isso aí. Primeiro, todo mundo sabe o que é MEI, o que é microempreendedor individual? Sabe? Em casa? Sim. Cláudia, Ítalo, Roger, Christopher? Sim. Pois é. Por que vocês acham que legalizou isso? Porque não foi sempre assim, né? Antigamente, ou a pessoa era registrada, ou ela era empresária, tinha que seguir todos os parâmetros legais e burocráticos para abrir uma empresa, ou ela podia pagar o INSS dela como autônomo. Profissional autônomo era aquele que não era registrado, vinculado numa empresa, que trabalhava por conta própria. Esse trabalhador, ele pagava os 20% em cima do salário mínimo, né? A parte que a empresa, se ele fosse registrado, pagaria, ele assumia e tinha que pagar os 20% total, como autônomo. Aí, passou-se o tempo, criaram o MEI. O MEI, ele paga uma guia única, baratinha. Eu falo baratinha em relação a tantos outros valores que a gente viu aí. Essa guia, ela inclui, por exemplo, vamos pegar no meu caso, que eu tenho CNPJ de MEI, né, para que eu possa emitir nota fiscal de aula que eu dou, que eu possa emitir nota fiscal de consultoria que eu faça. O MEI, ele dá algumas possibilidades para a pessoa. Eu posso escolher uma função principal, que no meu caso é consultoria, mas, se não me engano, mais 5
outras ocupações que eu venha sentir vontade de praticar. Aí eu tenho lá a aula, né, que eu posso dar, que é a segunda função minha. Aí, na época, eu vendia semijoias, então eu coloquei lá também, vendedora de semijoias. Então, eu pago o meu MEI para movimentar tudo isso. Se eu fosse só prestadora de serviço, eu pagaria o valor do INSS, que é bem mais baixo do que se eu fosse pagar 20% do salário mínimo, e pagaria o ISS, porque eu sou prestadora de serviço, consultoria e aula. Como eu coloquei que eu também posso vender bijuteria, roupa, etc., então eu pago nessa guia um pouquinho a mais, que é o investimento aí do ICMS. Uma única guia. É um valor fechado que vence todo dia 20. Então, eu tenho que pagar todo dia 20 do mês seguinte. Por exemplo, o mês que encerrou dia 31 de julho, eu tenho até o dia 20 do mês de agosto para pagar essa guia. E aí eu tenho direito, o Simples, né, que é o Simples Nacional, do MEI, que é um Simples Nacional mais simples ainda. Simples Nacional, é um DAS, né? Eles falam DAS, é uma guia. Então, gente, eu pago e aí eu tenho direito a algumas coisas. Eu tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Não, não tenho. É uma confusão que muita gente faz. Acha que dá direito à contagem de tempo para aposentadoria. Não dá. O que conta é que eu sou contribuinte do INSS. Então, quando eu tiver idade de aposentar, eu vou poder aposentar. Mas, se por acaso eu tiver um acidente, saindo aqui do grau, quebrar a perna e precisar ficar afastada aí um tempo, eu tenho o INSS para me cobrir. O MEI me dá esse direito. Eu posso emitir nota fiscal tranquilamente, né? Dentro das normas, tudo bonitinho. Te dá algumas garantias, mas por que criaram isso? Vamos voltar à pergunta. Ficaram com dó aí de quem trabalhava. Ficou com dó, é ótimo, né? Pode pagar autônomo também. Tem o INSS facultativo também, é um outro termo. Só que você for... É porque o autônomo, ele conta como tempo de serviço. Então, quem já tinha, já pagava, optou, muita gente optou por continuar pagando, porque ele conta como tempo. O MEI não conta como tempo. O MEI é empresário, então não conta como tempo. É. Pode. Alguns concursos é que não pode. Existem alguns concursos que tem lá uma cláusula que fala que a pessoa não pode ter pessoa jurídica. Aí não dá, mas pode. Ela pode fazer paralelo. Ela pode ser registrada numa empresa e manter o MEI como atividade secundária. Só existem alguns critérios. Seguro-desemprego, por exemplo, MEI não tem direito. Se você trabalha registrado, foi mandado embora e tem um MEI, quando você pede o seguro-desemprego, não libera. Porque o seguro-desemprego é para quem não tem renda nenhuma e está desempregado. Quando vê que você tem um MEI, acredita-se que você tem uma outra renda que dá para você segurar a onda. Né? Mas a pergunta está no ar. Por que legalizaram aí essas pessoas que eram informais? Puxaram aí para formalizar essas pessoas. Bem pouquinho, né? Mas paga. É uma taxa muito irrisória. Mais caro, bem mais. Hein, gente? Vocês estão aí ainda?
Sim. Por que será que resolveram legalizar tudo? Mas então foi só uma boa ação. Gente, é pouquinho. É um valor bem baixinho. Não dá, quer ver? Não dá 20% do salário mínimo, não. É muito barato. Só que, olha só, são milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas no Brasil que trabalhavam e ainda alguns ainda trabalham informais, né? A gente sabe que a questão de emprego no Brasil oscila muito. Hoje em dia é comprovado que tem vagas sobrando no mercado sem pessoas capacitadas para essas vagas, principalmente na questão online, né? Na questão aí das tecnologias novas. Mas a gente sabe que existe esse desequilíbrio. E as pessoas precisam sobreviver, né? Pessoas que não querem seguir coisas contra a lei, elas têm que arrumar pelo menos um jeito de ganhar a vida honestamente, criar suas famílias, manter suas vidas aí. Então, trabalham informais. Fazendo um salgadinho e vendendo, vendendo algodão doce na praça, uma pipoca, não sei. Né? A criatividade brasileira aí para sobreviver. O poder público percebeu que não tinha, se pressionasse, não ia fluir. Falar que tem que pagar aí 200, 300 reais por mês, ninguém tem condição. Uma pessoa que, se a gente está buscando uma alternativa para se manter, significa que não dá para pagar a alta carga tributária. Aí tiveram a ideia de simplificar e criar o microempreendedor individual, que é esse formato. Formaliza quem está informal, traz aí essas pessoas para formalidade, né? Podem emitir nota. Sem nota não dá para você fazer serviço, por exemplo, para órgão público nenhum. Com nota dá, né? Então, aumenta a chance desse pessoal aí de trabalhar, de ganhar a vida e recebe, mesmo que pouquinho, é pouquinho de um contribuinte, mas de milhares é um valor bem alto. Então, compensa para os dois lados. Foi criado com a intenção social? Foi, Rayane, tá? Eu não sou cética, não. Mas não foi só com a intenção social. O tributo, a legalização, no caso do MEI, tem a parte social, sim, objetivo, base, finalidade, mas envolve valores, né? E no regime capitalista, são valores que falam alto, né? A gente sabe que é assim, né? Não sou contra o capitalismo, não, tá, gente? Quando eu falo isso, não sou contra nem a favor, não é o momento da gente falar disso, mas o capitalismo que rege o capitalismo, valor monetário. Sem valor monetário não dá para movimentar a máquina pública, não dá para fazer nada. Então, foi uma boa intenção? Foi. Ajudou muita gente? Ajudou. Muita gente que era informal, hoje em dia é formal, tem garantia, né? Principalmente essa questão de saúde, né? Que preocupa muito. A pessoa fosse atropelada, não tinha como trabalhar, como que fazer? Hoje em dia ela tem essa garantia aí, pelo menos, do INSS, do salário mínimo. Mas já é alguma coisa para quem não tinha nada. Só que o retorno também agrega muito. Um grãozinho de areia não faz praia. Mas se não tivesse o primeiro grão de areia, não tinha praia, né? Ok? Municipal. E aí é que vincula para quem que você vai pagar o ISS. Onde que é a sua inscrição municipal. Ok? Dúvidas, turma? Sem nada.
não, mais ou menos? Não. Vocês voltaram a ser fantasminhas, né? Eu gosto de alguns aí, ó, que assim que eu faço a chamada, eles, ó, vaza. Tá bom, gente. Então, ficamos assim por hoje, tá? Na quinta, a gente parte aí para uma nova etapa. Combinado? Tranquilo? Combinado. Tranquilo. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até quinta, se Deus quiser. Tchau. Boa noite. Boa noite.